Meus irmãos, uma reflexão de chamado, né? Chamado a servir, chamado a dizer: Senhor, eu estou aqui. Olha para mim, olha para minha incredulidade, olha para minha fraqueza, olha para minha carne que sempre está brigando contra o Espírito e me ajude. Então hoje eu queria falar um assunto com os irmãos. Sabe, servir ao Senhor é algo maravilhoso, difícil de se fazer e muito simples de entender. Então, o Senhor Jesus, quando já estava nos últimos dias que Ele ia se sacrificar por nós, crucificar o pecado por nós, Ele falou com a gente e fez uma oração pelos discípulos, que hoje de manhã eu conversei com a Fernanda e com a minha mãe sobre essa palavra. E essa palavra é para todos nós que somos discípulos. Então eu gostaria de orar com os irmãos e orar por aqueles que foram chamados pelo Senhor para que Ele pudesse servir ao Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Vamos buscar na palavra João, né? Apóstolo João. Apóstolo João. Capítulo 17, versículos de 11 a 19. Então nós vamos desfrutar dessa maravilhosa palavra do Senhor, onde Jesus fala de uma maneira tão clara para a gente. Então ele fala assim, depois que ele falou todas as coisas, que ele iria, né, que chegou o tempo dele, né, que ele iria fazer aquele sacrifício maravilhoso na cruz por nós, que nos remiu desse pecado, né, e cravou o pecado na cruz. Ele falou assim, capítulo 11 do versículo 17, não, do capítulo 17, versículo 11, desculpa, meus irmãos. Não ficarei mais no mundo. Ele estava falando com o Pai. Mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, proteja-os em teu nome, o nome que tu me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então ele está falando de uma unidade no Espírito, que o apóstolo Paulo fala em todos os lugares, né? Dizendo que a igreja ela precisa estar ligada totalmente em Jesus Cristo, ser um em Cristo. E aqui Jesus faz essa oração pelos discípulos, aqueles daquele momento e esses de hoje, que são chamados como eu, como você, como muitas pessoas que nós nem conhecemos, que falam e são os discípulos. Porque quem são os discípulos? São aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. Esses são os meus discípulos. Assim Jesus disse. Então não é só os 12, né, que são discípulos, e nós também somos discípulos dele, né? Então vamos continuar. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que tu me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura, que foi o caso de Judas, né? Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria.
Olha para você ver, Jesus se entregando para nós e ele estava com uma plenitude de alegria. Por quê? Porque ele me via salvo. Ele te via salvo. Então ele já sorria. Ele já sabia que ia encontrar o Júnior salvo, a Licinha e todos os outros, a Raquel, a Silmara, a minha mãe, a Fernanda e todos aqueles ainda que vão se render aos pés dele e entender a palavra quando o Espírito Santo abrir o coração. E ele fala de alegria na plenitude. Versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo para que tire eles, para que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Olha que palavra mais maravilhosa. Você e eu temos que perseverar no mundo para que o mundo olhe para nós e fale, puxa vida, Jesus Cristo vive ali. Olha a atitude dele, como ele faz. E aí quando ele cai, ele volta e se arrepende e pede perdão e olha para a palavra, como aconteceu comigo há 2, 3 semanas atrás, que eu caí de joelho, agredi um irmão com palavras e Deus me colocou o arrependimento no coração na hora. E eu vim aqui diante da igreja, diante de Jesus Cristo e pedi perdão ao irmão, pedi perdão a todos pela minha incredulidade, pela minha arrogância, pela minha prepotência de poder achar que eu e ele ia resolver alguma coisa. E ele continua, não rogo que os tire do mundo, né? Mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, ele está pedindo para santificar os discípulos, como eu, você e aqueles que o mundo não vê ainda e os odeia sem ver. Por quê? Porque eles não são do mundo. Como disse o apóstolo Paulo, se eles fossem do mundo, o mundo amava eles. Mas como eles não são do mundo, o mundo odeia eles. Se fecham. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, Jesus Cristo nos envia a pregar a boa nova. Arrependei-vos, pois aí chegado o reino dos céus. Então, a palavra, qual é a boa nova? Jesus Cristo morreu por nós. Se arrependa. Olha para a cruz. Versículo 19. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Pela verdade. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. E quem que é a verdade? A palavra. Santifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meus irmãos, uma reflexão de chamado, né? Chamado a servir, chamado a dizer, Senhor, eu estou aqui. Olha para mim, olha para minha incredulidade, olha para minha fraqueza, olha para minha carne que sempre está brigando contra o Espírito e me ajude. Porque a palavra dele disse que ele, mesmo que você fosse tentado a mais do que você pudesse suportar,
Ele providenciaria um escape para cada um de nós. Então hoje nós clamamos àqueles que não conseguem se render, aqueles que não conseguem, entendem a palavra, mas não conseguem tomar a decisão de se entregar ao Senhor. Então nós clamamos, como Jesus disse, santifique-os pela palavra, que é essa que nós acabamos de falar. Amém? Que a graça, o amor, a misericórdia do Senhor possa alcançar todos esses que ainda não conseguiram tomar a decisão de se entregar, receber Jesus na sua morada, possa completar a alegria de Jesus Cristo nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Um grande beijo a todos e até a próxima sexta-feira, em nome de Jesus. Amém.